Olha, ontem nós ficamos devendo para vocês a segunda parte. Na verdade, não é uma segunda parte, seria a parte final da entrevista da Lu Lacerda, a namorada do nosso saudoso Marcelo Rezende, né, que não deu, nosso horário explodiu e ela não coube toda no programa de ontem. Então, hoje tem essa segunda parte, essa parte que não deu para ser levada ao ar ontem. E eu, particularmente, acho que é a parte mais emocionante do depoimento da Lu Lacerda. Vocês vão sentir isso, vocês vão perceber isso, porque é a parte onde ela começa a falar da despedida dele, não é? Porque ela e o Geraldo, e esse trechinho vocês ainda viram ontem, que acho que foi o que deu para ir para o ar, mas no fim, quando ela disse que ela e o Geraldo foram de madrugada para o hospital, conseguiram vê-lo, ele estava lúcido e foi a última vez que eles se falaram. Isso foi numa noite de uma quarta-feira. E que depois, quando eles entram no carro, o Geraldo diz para ela: você tem consciência que hoje foi a despedida, que nós nos despedimos dele? E aí ela continua contando isso, e daí, que é a parte que vocês vão ver hoje, ela fala do que foi ela voltar e encontrá-lo morto, não é? E a partir daí tudo aquilo que aí a TV mostrou e os comentários que foram gerados na época e o que estava por trás daquilo, o que ela viveu nos bastidores, o que ela sentiu naquele momento na Assembleia Legislativa, quando ela entra, né, o Geraldo de mãos dadas com ela, sabendo que o clima ali não era favorável para ela, que ela já tinha passado tudo que ela contou aqui para nós ontem e ainda ter que ir ao velório, se despedir dele, era um direito dela, mas ela sabia também o clima que ela ia encontrar e ela foi apoiada pelo Geraldo. Depois eles não ficaram. Por que eles não foram ao sepultamento, ao último adeus, né, para o Marcelo Rezende? Ela conta também. Ela conta o que aconteceu depois do enterro, como é que foi a reação a muitos outros episódios. Ela fala de uma ameaça, ela fala também o que ela quer da vida daqui para frente. Ela fala da história de herança, de testamento, o que existiu, o que não existiu. Ela explica muitas coisas que fazem parte, não é, de tudo aquilo que vocês ficaram questionando, nós aqui também no nosso programa, do que estava rolando nessa história, que era para ser só uma história de amor, que ia terminar num casamento, ia terminar felizes para sempre, mas infelizmente terminou com a morte do Marcelo Rezende e a Lu ficar na situação em que ela ficou, exatamente por todo um conflito que existia por trás em relação à família. Um conflito que foi negado oficialmente, mas que hoje, né, através de uma manifestação de um dos filhos, ficou claro que sempre existiu, por mais que ele tivesse dito na televisão que não, tudo bem, imagina, que isso, nada. Hoje a máscara caiu e vocês viram, já tiveram a ideia do que rolava por trás. Nós vamos falar dessa história do filho ter dito que a Luciana, vocês vão ver a resposta dela, que a Luciana comprou um celular de R$5.000 usando o cartão de crédito do Marcelo Rezende enquanto ele estava em coma. Isso tem uma resposta, apesar de já ser uma coisa em que a máscara cai nessa própria manifestação da pessoa, né, dizendo, e você acha isso, aquilo, mostrando que existia sim essa guerra por trás, né, e não foi motivada por ela. Existe a resposta dela que vocês vão saber. E fora isso, gente, mesmo que hoje não tivesse acontecido isso, nessa parte final da entrevista, eu acho que dá para dissipar muitas dúvidas. E outra, todo mundo fica falando assim, olha, vocês vão ver o que ela fala em relação a isso. Ela ficou porque ela queria grana, porque realmente é o que interessava, ela vai lutar por uma herança, não é? Essa coisa toda, casa, carro, isso tudo, ela fala disso também. Mas vou falar uma coisa para vocês, as pessoas dizem, não adianta porque ela não tem direito nenhum. Ela não ficou 2 anos com ele morando debaixo do mesmo teto, não caracteriza união estável, né? Eles estavam com 1 ano e pouco, 1 ano, parece que 9 meses de namoro, essa coisa toda. Ela ficou 5 meses só com ele debaixo do mesmo teto. O que eu tenho para falar para vocês é que desde que tudo isso começou a ir ao ar ontem, e a repercussão é simplesmente imensa, de todos os setores que vocês possam imaginar, vários advogados me procuraram o nosso programa e esclareceram uma coisa que a gente, claro, que nós
nós somos leigos, nem paramos para pensar. Você fica, né, no que é o padrão da coisa. União estável, 2 anos, aquela coisa toda, não tem direito, essa história toda. Mas existe um direito que ela tem, que se ela quiser, o que eu duvido, se ela de repente, né, quiser brigar na justiça, ela pode e ela tem o que receber nessa história. Então isso eu vou deixar mais para o final e aí eu conto para vocês direitinho, tá? E tem uma outra questão também que a gente vai levantar, provavelmente vai mostrar para vocês mais uma prova do que a Luciana estava dizendo. Então vamos colocar tudo isso, colocar o fim da reportagem, porque muita gente começou a fazer muitos comentários sem, né, ter visto a entrevista totalmente, às vezes muitas questões que foram colocadas no Instagram ou acusações que foram feitas não seriam feitas se a pessoa tivesse assistido até o fim. Infelizmente, como eu falei, não deu para ser ontem, mas hoje vocês veem a parte final, porque eu acho que está tudo... Mesmo assim, eu voltei todos os dias no hospital com ele inconsciente. O Geraldo não quis mais voltar. Eu voltava de madrugada, na quinta eu voltei com bate. O Luiz Bate foi, né? Com vocês conseguiram entrar? Conseguiram ver? Eu entrei porque o pessoal da noite era... Eu não sei se já... Aí, né? Eu já não sei mais se eu era liberada ou se já... Eu sei que à noite eu conseguia. E eu falei pro Bate, ele estava online, ele me chamou e eu falei, eu tô indo para lá agora. Ele falou, eu vou com você. E aí o motorista do Geraldo me levou, acompanhada, né, da assessora, porque eu não andava sem uma pessoa comigo. Sim, ali, claro. perto. Para se defender, né? Sim. E eu e o Bate, aí falaram pro Bate que ele não podia entrar, né, que ele tinha que ficar de fora. Ele não conseguiu entrar? Não, mas aí ele entrou comigo. Falei, vem, meu amigo. Aí o Bate falava que o coração dele ficava batendo quando eu falava alguma coisa com ele, né? Batia mais forte. Nessa fase, era só o coração batendo mesmo? Já tinha acontecido a falência dos órgãos? Já? Era só o coração dele batendo. Era só o coração mesmo? Ele não foi entubado, ele ficou só com um negocinho assim para respirar. De oxigênio, né? E era só ele lutando para viver. Isso na quinta. Na sexta, eu voltei de madrugada. O Geraldo não ia mais. Na sexta eu voltei de madrugada com a assessora dele de novo. Só me despedi dele, dei um beijo nele, falei para ele em paz, que eu estava em paz, que estava tudo bem, para ele descansar, que ele foi um guerreiro, que chega de sofrimento, né? Fiquei lá falando com ele. E aí eu não vi mais ele. Você não viu mais ele? Quando é que você soube que o coração tinha parado de bater, que ele tinha morrido? Sábado, o Geraldo perguntou para mim se eu queria ir no hospital de manhã. Eu falei que eu não queria, porque eu não tinha dormido absolutamente nada. Nós acordamos até um pouco mais tarde, todos da casa. E nós fomos almoçar e depois o Geraldo, ele visita uma senhora há muitos anos. E ele falou, Lu, eu vou te levar num lugar para você ver uma história de vida. Uma senhora que vive a cama há muitos anos. E aí eu falei para a assistente do Geraldo, amiga, manda uma mensagem, porque tinha uma pessoa que ficava responsável por isso, eu não sei bem como é o nome que se dá, mas ela perguntou, que eu disse que eu estava querendo ir lá, isso era 6 horas, 6 e pouco, por aí. E ela mandou a mensagem do sábado. Porque eu falei, eu não tenho uma sensação boa, alguma coisa. Ela falou, eu sabe que eu também não. Aí ela mandou essa mensagem e não vinha resposta. Aí quando ela falou assim, a Luciana tá indo para aí, aí a pessoa falou assim, tá muito tumulto aqui, eu preciso falar com o filho dele para saber se podia ir ou não. Isso tá registrado no WhatsApp. Sim. E passou um pouco, aí nada de responder, eu liguei para o filho dele e ele não atendeu. Aí depois ele me mandou uma mensagem assim no meu WhatsApp. Lu,
ele faleceu. Eram 19h08. O Geraldo recebeu um telefonema junto comigo. Assim, eu não recebi um telefone, eu recebi um WhatsApp. Ele me viu chorando e ele estava no telefone. Não sei quem ligou para ele, quem avisou ele. Ele soube junto comigo. Com você. Um clima que não estava bom, não estava me sentindo. Foi nesse momento que você fez aquela foto de mãos dadas não, com ele? Foto não. Aquela foto foi onde a gente estava morando. Ele estava... Porque falaram que aquela foto ele já estava morto, que você estava de mãos dadas com ele. Eu fiquei impressionada com a foto, porque já não conseguia olhar roxinho, mais. Não, porque ele ficou muito roxinho. Não era isso, né? Você pôs como despedida, mas não era. Porque aquela imagem, para mim, tem muita força. Com certeza, com certeza. Ah, é bom saber que não era isso, na verdade. Não foi. Certo. E aí, eu fui lá, me despedi dele, fui embora para casa do Geraldo. E ele falou para mim... aí nós acordamos no domingo. E eu falei para ele, todo mundo na casa acordou. Aí a assessora dele bateu na minha porta e falou: Lu, a gente vai ter que apressar, porque parece que o velório dele ia ser terminar às 15 horas. Às 3 horas da tarde. E a gente achava que era às 17, não sei. Eu falei que eu não queria ir. Você não queria mesmo? Para não encontrar a família? Eu não queria ir. Você já tinha feito sua despedida? Já. Mas aí, meu amigo subiu e falou: a gente não veio até aqui? Você não passou por cima de tudo isso todos esses dias? Vamos sim. Vamos entrar juntos. Vamos fazer a nossa parte com ele. E vamos sair de cabeça erguida. Aquela imagem ninguém esquece, essa imagem ninguém esquece. Vocês entrando juntos de mãos dadas e fizeram por ele mesmo. E era um direito seu estar ali, com toda certeza, dos dois, na verdade, né? Essa hora que você entrou, você sentiu algum clima hostil? Não tinha ninguém perto, né? As imagens ali mostram o Geraldo passando a mão na cabeça, preocupado. A gente estava muito tenso aí, porque não foi fácil entrar ali. Eu imagino, um deu força para o outro, na verdade. Foi muito difícil. Mas ele falava para mim, tem uma hora que ele fala para mim, dá para ver perto do caixão onde Marcelo estava. A gente está aqui por ele. E é verdade. A gente está aqui por ele. Ele falou isso 2 vezes para mim, mostra nitidamente ele falando comigo, quando a gente está parado. A gente vai ver. E eu falei sim. Só respondi isso para ele. Essas são as pessoas que estavam me acompanhando o tempo todo. Sim. Aí uma hora ele falando para mim, a gente está aqui por ele. Ele falou isso 2 vezes. Aí depois que os filhos começam a chegar próximo. Mas nem se falaram? Não, eu... Até depois no velório, depois quando a Cíntia veio falar comigo. Sim, né? É verdade, você conversou com ela. Falaram que me viram dando entrevista. Depois o filho dele, o Diego, veio falar comigo no final. Ele perguntou: e aí? Daí eu falei: e o quê? Ele achou que você deu uma entrevista e ficou preocupado? Eu estava tão coisa que as pessoas é que falam para mim. Porque eu não enxerguei ninguém. Se você perguntar para mim se eu vi alguém, eu não vi. Eu não enxergava ninguém. A minha vontade era de entrar ali, fazer o que tinha que fazer e ir embora. Eu não queria mais ficar ali. Olhar para ele pela última vez, fazer sua oração. Porque tudo que eu tive que fazer, eu e o próprio Geraldo, nós fizemos. Então, ele falou só isso comigo rapidamente. E aí o Geraldo viu que eu estava, ele chegou rapidinho, vamos embora. E vocês resolveram não ir ao cemitério, não assistir o sepultamento? Também não tinha clima para isso? Não, ele não quis, eu também não quis. Porque aí já estava um sofrimento que tanto estava para ele e para mim. Exatamente, para quê? Sabe? Então, eu acho que a gente se poupou. A despedida definitiva foi nesse momento, realmente, que um aparece abraçado no outro, um apoiando o outro.
João também foi, né? Foi. E tem duas coisas aí que eu achava importantes, Luciana, a gente esclarecer. Porque o que a gente tinha é que vocês não foram avisados da morte dele. Que vocês souberam pela televisão, souberam pela Rede Record de televisão. O que você está falando é diferente. E o filho, o Diego, disse na entrevista que ele foi quem te avisou. Aí você falou que ele avisou, mas existe também o problema do horário, porque o que os jornalistas sabiam é que, na verdade, a nota oficial do hospital dizia que ele morreu 17 e alguma coisa, 45. Não me lembro. Mas os jornalistas já tinham a informação da morte dele tendo sido às 3 da tarde do sábado. Então, o que aconteceu? Ele morreu às 3, a notícia só foi veiculada às 5, e aí o filho te ligou a que horas? E como é que você soube, na verdade? De fato foi pelo filho ou foi pela televisão? Não, de fato foi que a gente estava mandando um WhatsApp para essa pessoa que estava responsável, não sei se era por visita, né? Sim. E está registrado em WhatsApp. Que disse que eu queria ir lá ver ele. Isso devia ser umas 5 e poucas, 6 horas da tarde. Ele já estava morto, eu então? Eu não sabia. Você não foi avisada. Você acha que você foi avisada só quando souberam que você estava indo para lá, querendo saber o que aconteceu, é isso? Sim. Entendi. Que eu tenho Aí a foi mensagem. pro forma, só eu foi tenho a mensagem no meu WhatsApp às 19h08. Lu, ele faleceu. E isso já tinha ocorrido há muito mais tempo. Seja pela informação da imprensa, às 3 da tarde, seja pelo boletim oficial, né? O boletim do hospital, 17 e pouco. Sim. Isso você já procurando notícia, já querendo saber, e as pessoas te enrolando. Você se sentiu enrolada? Não, olha o boletim. Aí, né? Aí diz qual horário, na verdade? 17h45. Exatamente. E quando falaram, né, quando a assessora ou você mesmo disse que estamos indo para aí, aí dali a pouquinho passaram o WhatsApp avisando. Aí foi o filho dele me dizendo que ele havia falecido. Foi assim que realmente aconteceu. Tá. Então era isso e que mais que eu queria esclarecer. Não a história do velório, sim, né, de vocês entrarem de mãos dadas, dos filhos não terem se aproximado, só se aproximou no final, quando viu você conversando com a Cíntia, porque eles não queriam que você desse nenhum tipo de entrevista. Eu recebi uma mensagem no meu... Nesse mês... Não, no dia seguinte, né? No domingo. Falaram que estava assistindo o seu programa e que se eu desse algum tipo de entrevista, que ele ia acionar o advogado dele. Uma mensagem de pressão mesmo, de ameaça. Se der uma entrevista vai ser processada, é assim que a gente pode traduzir. Quer dizer, eles puderam dar entrevista, já tinham gravado, inclusive. Sim. Mas vendo a gente falar que se você der, quer dizer, você não pode falar, a versão oficial deles é que teria que predominar. Eu falei, né, porque nisso tudo, Sônia, muitas pessoas viram, né, quem é fã mesmo, as pessoas perceberam, né, que eu fui, o que eu representei. Eu, na verdade, não estou querendo nada, eu não pedi nada, eu não estou pleiteando nada, eu queria que ele estivesse aqui. Essa é a grande verdade. Claro. E se ele tivesse aqui... Você não quer um tostão, é isso? Eu não quero nada. O que eu fiz por amor, eu faria tudo novamente. Porque se ele estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo comigo. Você pode ter certeza do que eu estou falando para você. Eu tenho certeza do que você está falando. Nada, nenhuma vírgula fora do lugar. Então... ele mesmo falava para mim, você tem que aprender, que ele fala que eu tenho uma voz muito doce, que eu tenho que aprender a me defender mais, me impor mais. Ele sempre falava isso para mim. Porque eu sou anti-confusão, anti-briga, eu não... Então eu quero que fique bem claro assim, as pessoas ficaram... Porque ela ganhou 2 milhões, porque o carro ficou para ela, ficou nada para mim. E eu nunca pedi nada. Era a informação que a gente tinha, não que existisse um testamento, isso foi bem esclarecido aqui. Mas que houve a compra de 2 carros que ficaram no seu nome, que ele quis fazer isso, não? Eu não sei de nada. Talvez saiba ainda, viu? Eu não sei. Também não te interessa. Não. Eu, na verdade, Sônia, o que eu fiz, eu faria tudo novamente. E Deus quis assim, né? Levar ele
Mas eu e ele, nós vamos estar sempre juntos. Com certeza. Então, hoje eu vou recomeçar, né? Eu não tenho medo de trabalhar, eu não abandonei minha filha, como muitas pessoas falam, gostam de criticar, sem saber. Minha filha estava o tempo todo presente. Eu tinha um emprego, eu larguei para poder ficar cuidando dele, a pedido dele. Então, eu não vou brigar com ninguém, eu não quero nada, sabe? É hipocrisia de alguém me atacar dizendo, apareceu na vida dele quando ele estava doente. Tira. Tira. Tem várias coisas que comprovam quando eu apareci na vida do Marcelo antes dele estar doente. Ele estando doente, 2016, sabe? Então, assim... Tem Instagram que vocês já curtiram foto? Tem muitas coisas. Então, assim, eu desejo que os filhos dele sejam felizes. Não desejo, não tenho... no meu coração não tem raiva, não tem mágoa, não tem ódio. Essas são as fotos que curtiram. Comentava também. Tem as datas e tudo. Então, ele fez um vídeo, inclusive, de aniversário para minha filha. Isso foi no Natal de 2016. Que bonito. E esse foi um vídeo que o Marcelo, ele não dava parabéns para ninguém. Porque ele estava falando de crime, falando de coisa pesada. Claro. E ali, ele interrompeu para desejar feliz aniversário para minha filha. Vamos ouvir? Sim, Pode vamos. ouvir? Então vamos lá, coloca. E deixa eu dizer só uma coisa. Que eu queria para dar uma amenizada, porque o negócio hoje aqui começou pesado. Robertinho. Eu não sei se você estava nesse programa, que eu botei um Hulk dançando, rebolando ali, cantando hoje é sexta-feira, e o Hulk dançava. E eu queria dizer o seguinte... Isso vocês estão assistindo em casa, hein? Eu estava assistindo onde eu estava trabalhando. A Giovana, e a Giovana que me manda, e ela que me mandou. E ela disse, ô tio, eu vou fazer aniversário, 10 anos, manda um beijo pra mim. E ela manda umas coisinhas de vez em quando pra mim, então, mandei o beijo, Giovana. Feliz aniversário. Capricha aí que com 10 anos, bota pra quebrar. Beijo. Ai, que lindo, né? Me fala uma coisa, naquela entrevista que você ficou sabendo ou assistiu, o que mais te magoou? Como eu falei pra você, eu não guardo remorso, não guardo coisa ruim no meu coração. Porque mas o público... Fala, desculpa. Mas desde quando ele foi internado até a morte dele, foram os piores momentos para mim. Eu não vou falar de ninguém, porque eu acho que o coração de todo mundo um dia tem uma resposta. Eu fiz o melhor que eu pude para o pai dele. Mas você não se sentiu atingida? Porque o que o público se solidarizou muito com você, e a gente viu uma reação de indignação nas redes sociais, foi aquela história, meu pai namorava muito, gostava muito de mulher, mas sempre quis uma mulher por perto como mãe. Aquilo ali todo mundo achou e sentiu, e eu também não acho que nós estivéssemos errados, que aquilo foi para te desqualificar, tirar a sua importância da vida da importância que você realmente teve na vida do Marcelo. Atingiu seu coração isso? Não, porque eles não sabem de nada. O pai não conversava muito essas coisas com ele. Ia ser duro se eu ouvisse isso do Geraldo, pessoas que estão bem próximas a ele, mas não. No fundo do meu coração, não. E as fotos no Instagram? Tiraram, não tiraram? Você ficou com medo que invadissem o seu Instagram e tirassem as declarações de amor que ele sempre deixava lá para você? Como é que foi lidar com isso? Essa história do Instagram, na verdade, não apagaram nenhuma foto nossa do Instagram, não. Porque dele, não? Dele, não. Quantas fotos tinham Eram lá, duas. E só ficou uma? Tem duas. Existem Tem uma duas. Em março, que tô eu, César Filho. Eu acho que tá aí também. Tá, a gente mostra. Que ele fez brincadeira, que era o casamento do
Bate com a Fabiola, noivado, né? Foi noivado. Mas, na verdade, era o aniversário do Bate, ele fez uma coisa ali para comemorar. E tinham só essas duas, porque desde quando ele ficou doente, ele movimentava mais o meu Instagram. Então, no meu Instagram é onde tem mais informação de foto. Esse você conseguiu proteger? Tá protegido. Graças a Deus, né? Tá protegido. Tá bem protegido. E, assim, então, eles não apagaram nada. Mas eu via que tinha 51 pessoas que ele seguia, hoje eu acho que tem 20 e pouco, eu escutei até falar isso no programa. Não sei se estão mexendo, mas também não cabe mais a mim isso. Você não entrou mais no Instagram dele? Não, ele está só com o seu mesmo, né? Está desempregada e está em depressão, que foi outra notícia que foi falada. E sim, agora que eu estou desempregada. Eu ainda realmente confesso a você que depois quando você sai daquele turbilhão que você tá, né, a sua cabeça, eu não tô legal, eu tô tomando realmente antidepressivo para eu poder me manter forte, porque eu tenho que continuar. Eu vou entrar num curso agora na segunda-feira, que é essa parte de coloração de cabelo que eu gosto. Você vai retomar. Vou, porque esse curso eu estava fazendo quando eu estava com ele. Entendi. Ele pediu para que eu parasse. E aí eu vou voltar e a minha filha vai fazer aniversário agora em outubro, que é uma coisa que ele falou que ele ia fazer uma festinha para ela. E ela pediu para ele aquele cachorrinho Lulu, Pomerânia. O Lulu da Pomerânia. Ele falou que ia dar para ela. Eu vou recomeçar, eu não tenho medo de recomeçar. Não é fácil recomeçar. Às vezes a minha mãe olha para mim e eu vejo que ela deve ter os pensamentos dela, né? A minha filha chora muito, pergunta muito pelo tio. A ficha caiu totalmente? Ainda não, né? Você fala nele no presente ainda, o tempo todo. Você não consegue falar nele no passado. Não, porque ele achava que ele ia ficar curado. Domingo não foi fácil para mim. Eu fiquei muito tempo no telefone com o Geraldo. Estava no Rio, né? E eu falei, amigo, a sensação é que eu não vou aguentar. Eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para frente, se eu vou para trás. Então, assim, isso que você me falou de falarem que eu era... Falarem não, que o filho disse que precisava de uma mãe e tal. Eu não me importo com a opinião. Se fosse meu pai, eu iria falar pro resto da vida, muito obrigada por tudo que você fez pro meu pai. Sou eu, meu pensamento, o meu coração. Cada um tem o seu. E torna a repetir. Eu não herdei nada, eu nunca pedi nada, não vou pedir. Ele fazia planos comigo e agora eu tenho que arrumar um jeito para eu seguir. Não tenho medo do que possa acontecer, mas eu ainda estou um pouco meia sem ainda saber realmente de fato o que eu vou fazer, a festa que ele prometeu para minha filha, o presente que ele prometeu. A minha filha estava com muita ligação a ele, né? Antes dele falecer, ela estava lá. Teve o feriado 7 de setembro. Sim, ela passou com vocês também. Ela ficou lá com a gente, ela e minha mãe, inclusive. E aí ele falou para mim, amor, eu vou fazer a festinha dela, não conta para ela, e vou dar o Lulu para ela. Ela ainda falou, tio, eu quero branco, hein? Não vai. Infelizmente, não vai rolar. Eu acho que, além do amor, ele te deixou como herança uma grande amizade com o Geraldo, né? Essa daí... Porque... O Geraldo... Tem um pedaço dele ali. Que domingo, quando ele me ligou... Desculpa, a gente não aguenta. Imagina. Quando ele me ligou no domingo, eu
telefone dele é restrito, igual era do Marcelo. E ele falou... Eu falei, Gê, quando eu vejo... Eu acho que é ele me ligando. Mas não é. Mas o Geraldo, pra mim, é um pedaço dele. E o Geraldo fala que eu também tenho um pedaço muito grande do amigo, do irmão dele. Então, assim... É o elo de vocês pra sempre, é o Marcelo. E por trás dele também eu fiz outras amizades. Com a assessora dele, que... Enfim, eu só peço que Deus me dê sabedoria para eu encarar com naturalidade, com serenidade, que não tá fácil. Não é fácil, Sônia. Não é fácil. Não é fácil. E queria agradecer também muito a quantidade de gente que me manda mensagem. Até agora, né? E você não faz ideia a quantidade de pessoas. Isso, pra mim, que o Marcelo ele tinha muita preocupação com isso, né? Com a imagem dele. Sim. E eu vejo aquele legado de gente só me escrevendo coisa boa. E aquela multidão no velório não te emocionou profundamente? Me gritavam o meu nome quando eu entrei com o Geraldo. Eu realmente, sabe, eu só agradeço. Sim. Mas é muita gente. Olha, eu não consigo às vezes responder, até porque eu não fico muito. As pessoas perguntam para responder. Mas é muito. Eu queria te dar um abraço. Lá no Rio, eu fui na farmácia com a minha filha e aí uma senhora falou: eu posso te dar um abraço? Tá vendo? Todo carinho por ele veio para você também. Então, e eu queria que você soubesse, viu, Luciana, que aqui a gente vai estar sempre de braços abertos para você. Que a gente que amava também o Marcelo, né? Que tinha essa amizade de tantos anos aí. Eu conheci o Marcelo há mais de 20 anos também. A gente vai te dizer muito obrigada, sabe? E de coração, porque a gente precisa falar isso. Não que seja uma obrigação de ninguém. É o coração da gente pedindo, sabe? E dizendo muito, muito, muito obrigada pelo que você fez por ele de verdade. A gente sabe que a história de vocês é uma história de amor. A gente sabe que você fez por ele tudo o que você podia, né? Tudo, 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 tudo. E que isso ele levou com ele. E que realmente o que ele precisava nesse momento, que era a fase final da vida dele, ele teve. Então a gente, em nome de todos os amigos aqui, nós, da nossa equipe, dos meninos, né, do Vladimir, do Tiago, do Felipe, da Marcinha, do Aron, todos que fazem o nosso programa e que ficaram do seu lado desde o primeiro momento, acompanhando tudo isso e vendo, né, o que era a sua presença realmente na vida dele, a gente pode te dizer muito obrigada e pode te chamar de amiga, pode? Obrigada, meu amor. Obrigada, você não sabe daqui, eu não saio daqui. Se você precisar, a gente está aqui. Obrigada, você. Deus te ajude muito. Ele vai te amparar, porque você é uma boa filha, tá? Uma filha que merece, realmente. Vamos ficando por aqui, gente? Não dá mais. Não dá mais. E foi isso, né, gente? Então, acho que ela respondeu as perguntas fundamentais. A questão que muita gente fica aí, quer isso, quer aquilo. Ela deixou muito claro, não quer absolutamente nada. Ela queria era o Marcelo aqui. Não tem isso, ela vai tocar a vida dela, ela vai tentar recomeçar e vai conseguir, claro, né? Ela já, segunda-feira, começa esse curso de coloração de cabelo, que é uma coisa que ela gosta e que dura 8 meses, mas aí depois os caminhos vão se abrir mais para ela profissionalmente. Ela vai à luta, ela está na batalha, mas agora é como ela disse, ela não sabe se ela vai para frente, se ela vai para trás, se ela vai para a direita, se ela vai para a esquerda. Ela está absolutamente perdida no meio dessa história toda e tendo que lidar com toda a repercussão e com, ao
mesmo tempo muito carinho, por outro lado muita crítica, muita desconfiança, muito julgamento, né? E hoje mais a cereja do bolo, né? Que foi a postagem do filho dizendo a história, comprou um celular enquanto meu pai estava em coma. A gente sabe outras coisas que eles fizeram quando o pai estava em coma e que a gente também não vai falar aqui de maneira alguma, tá? Mas é isso, ela respondeu, ela não está mais em São Paulo, já voltou para o Rio de Janeiro, ela pretendia ficar aqui pelo menos no final de semana, mas aí ela preferiu ir para casa realmente, né? Lá é o porto seguro dela, na verdade, e hoje saiu a postagem do filho, do Diego, dizendo isso, olha só. As pessoas estavam passando mensagem para ele, né, falando desse outro lado da história, e ele diz: você acha que é amor uma pessoa comprar um iPhone de R$5.000 com o cartão do amado? Olha a ironia, quando ele está em coma? Imagina a sua resposta, então reflita antes de opinar da vida alheia. Se meu pai me ensinou a ser uma pessoa justa, se meu pai algo me ensinou, era ser, acho que era, né, que ele escreveu, era ser uma pessoa justa, fica com Deus, diz o Diego Esteves nessa postagem. E aí ela resolveu responder, né, e ela respondeu com uma coisa que inclusive ela já tinha falado aqui no nosso programa e vocês ouviram ontem da boca da Luciana. Vamos colocar aí que a gente vai ler o que ela disse. Ela respondeu não diretamente a ele, mas a uma seguidora que contou para ela da mensagem, e ela deve ter conferido, e já a gente vai discutir isso aqui. E ela diz o seguinte: o filho, que é o Diego, que fez essa postagem, não tinha conhecimento da minha vida de casal. Eu quero deixar bem claro a todos o seguinte: a confiança do Marcelo era tão grande a mim que eu tinha cartões, senhas e cheques. A compra do telefone foi realmente realizada com a autorização do Marcelo no domingo, pois o meu aparelho havia dado pane. Vale ressaltar que eu não comprei na segunda-feira, véspera da sua internação, porque a sua funcionária havia tirado folga e na casa haviam prestadores de serviços, enfermeiros, sendo assim, só pude realizar a compra na quarta-feira pela manhã. Ele esqueceu de mencionar a compra de 3 malas para poder pôr as minhas coisas, porque nem sacolinhas de mercado tiveram coragem de deixar para mim. Lamentável essa tentativa de defesa por parte dele, disse a Lu Lacerda, tá certo? Então, ontem ela falou sobre isso, né? Ela falou que estava tudo trancado, ela procurou malas, não tinha. Eles tiveram que sair com as coisas nos braços, na verdade, que foi um dos momentos tristes dessa história também, porque a casa de fato estava trancada. Né? Então, foi uma coisa que vocês vejam só, duas coisas que eu acho importante dizer. Eu não estou querendo briga com ninguém, muito menos com quem está de luto, mas as coisas foram vindo à tona, a gente não está provocando nada, a gente está tentando respostas para aquilo que vem sendo colocado. Não fomos nós que abrimos a discussão dando uma entrevista, né, para o Roberto Cabrini. A gente está só falando de que as coisas ali não eram como estavam sendo descritas. Então, primeira coisa, vocês veem que o conflito era verdadeiro a partir do momento que ele posta uma acusação. A coisa, então, era exatamente o que a gente estava falando. E a segunda coisa é exatamente essa. Eles afirmam na entrevista que a fechadura foi mudada depois que o pai morreu, quando, na verdade, foi no dia em que ele foi internado, em que ela foi expulsa do hospital, em que ela chega na casa, não pode entrar e não pode pegar as coisas dela, né? O que ela conseguiu pegar, ela também não tinha onde carregar, porque a porta principal estava aberta, a porta do quarto dela estava aberta, como se fizesse um corredor, deixando bem claro, é de lá para cá e rua. É isso que ela falou. Eu tenho 45 anos de idade, ninguém precisa me explicar o que está acontecendo. Ela tinha entendido muito bem a mensagem. E aí, realmente, não tinha malas e ela precisou comprar as malas, inclusive para fazer essas malas e poder ir embora de volta para casa, né? Eu vou conversar com eles um pouco, o Felipe Campos está aqui com a gente, o Vladimir Alves também. E para você, se você não viu esse trecho que ela descreveu, essa história ontem, e aí vocês veem qual é o outro lado dessa coisa, né?
deram uma entrevista na emissora que não era a do pai. Nada contra o SBT, nada contra o Cabrini, eles foram atrás, eles conseguiram o furo. É questionável, é a atitude dos filhos, né? Para uma emissora que fez tudo para o pai deles até o último momento e fez uma cobertura da morte absolutamente digna e respeitosa. Questionável. Aí vem a história da fechadura. Não era verdade. Vem a história do que mais que eles falaram. Não, ou que não tinha conflito. Hoje vocês veem a dimensão do que existe nessa briga, né? Nessa coisa deles realmente não aceitarem a Luciana. Então dá para vocês perceberem onde é que a coisa é a realidade. Onde é que, né, o chão que vocês estão pisando é do lado de cá, não é do lado de lá de jeito nenhum, tá certo? Felipe Campos, Vladimir, quem quer falar primeiro? Boa tarde. Diga. A gente vê aí que na entrevista o Cabrini perguntou: hoje a Lu pode visitar a casa do Marcelo? Eles falaram pode. Ou seja, mas já não podia desde terça-feira. O dia da internação. Quando eu fiquei sabendo, tomei conhecimento da internação do Marcelo, eu fiquei sabendo também que ela tinha comprado um celular. Mas só agora eu liguei a compra do celular com essa publicação, porque ela já tinha essa autorização desde domingo, porque o Marcelo falou: eu preciso falar com você, você indo para lá, para cá, indo e voltando. Sim, claro, compra um celular que o seu não está funcionando. Gente. E realmente eu vi o telefone dela quebrado, que não estava funcionando, e aí ele faz essa publicação. Porque assim, ele é jornalista. Até aqui estamos trazendo os fatos e as verdades e estamos apenas comentando os acontecimentos. Sim, como todo mundo dando nossa opinião em relação a isso. Faltou ele apurar também que ela comprou as malas, como ela faz questão ela disse, de ressaltar. Né? Porque quem das malas não falaram. Então ele quer fazer um tumulto com uma situação que... De novo desqualificar a Lu, né? Desqualificar a mesma história. Meu pai gostava de mulher, até precisava de uma que fosse mãe. Essa é a mesma linha. A impressão que dá com essa postagem do celular aí, do pai em coma, é que ela estava usando sem que ele tivesse conhecimento. Só que na terça-feira, na quarta, a gente sabe muito bem que o Marcelo estava lúcido. Ele estava debilitado, ele estava abalado, mas ele tinha lucidez. Tanto que nos momentos em que ele voltava, pediu para casar com ela, declarou o amor dele para ela durante a internação. Ou seja, ela não fez as coisas escondidas. E tudo que a gente tem feito aqui, durante esse tempo todo, algumas pessoas estão discutindo, estão duvidando, estão perguntando, questionando. E a gente tem visto, infelizmente, que assim, tudo que a gente trouxe até aqui hoje está se confirmando. Porque não tem achismo, não tem dedução, não tem esse tipo de especulação. Nós estamos trazendo apenas a verdade como o Marcelo sempre fez durante todo o período da doença, em que ele publicava vídeos, ele falava: eu tenho um compromisso com o meu público, eu estou abalado, eu estou debilitado, mas eu quero trazer a verdade. E é isso que a gente tem feito. E era ela que cuidava dessas coisas, ele colocou tudo nas mãos dela de verdade, né? Era ela que estava nessa última fase, ela não falou: isso sou eu que vou falar para vocês. Até banho ela dava nele. Na última fase, antes da internação, ele já não andava mais, ele não tinha mais força nas pernas, ele não tinha mais mobilidade, ele não saía de cima da cama para nada. E era ela que estava ali com ele 24 horas por dia, ela e o Geraldo. No dia que ele realmente começou a ficar inchado e que eles ficaram desesperados, você imagina, era só os dois. Olha, ontem nós ficamos devendo para vocês a segunda parte. Na verdade, não é uma segunda parte, seria a parte final da entrevista da Lu Lacerda, a namorada do nosso saudoso Marcelo Rezende, né, que não deu, nosso horário explodiu e ela não coube toda no programa de ontem. Então, hoje tem essa segunda parte, essa parte que não deu para ser levada ao ar ontem. E eu, particularmente, acho que é a parte mais emocionante do depoimento da Lu Lacerda. Vocês vão sentir isso, vocês vão perceber isso, porque é a parte onde ela começa a falar da despedida dele, não é? Porque ela e o Geraldo, e esse trechinho vocês ainda viram ontem, que acho que foi o que deu para ir para o ar, mas no fim, quando ela disse que ela e o Geraldo foram de madrugada para o hospital, conseguiram vê-lo, ele estava lúcido e foi a última vez que eles se falaram. Isso foi numa noite de uma quarta-feira. E que depois, quando eles entram no carro, o Geraldo diz para ela: você tem consciência que hoje foi a despedida, que nós nos despedimos dele? E aí
aí ela continua contando isso, e daí, que é a parte que vocês vão ver hoje, ela fala do que foi ela voltar e encontrá-lo morto, não é? E a partir daí tudo aquilo que aí a TV mostrou e os comentários que foram gerados na época e o que estava por trás daquilo, o que ela viveu nos bastidores, o que ela sentiu naquele momento na Assembleia Legislativa, quando ela entra, né, o Geraldo de mãos dadas com ela, sabendo que o clima ali não era favorável para ela, que ela já tinha passado tudo que ela contou aqui para nós ontem e ainda ter que ir ao velório, se despedir dele, era um direito dela, mas ela sabia também o clima que ela ia encontrar e ela foi apoiada pelo Geraldo. Depois eles não ficaram. Por que eles não foram ao sepultamento, ao último adeus, né, para o Marcelo Rezende? Ela conta também. Ela conta o que aconteceu depois do enterro, como é que foi a reação a muitos outros episódios. Ela fala de uma ameaça, ela fala também o que ela quer da vida daqui para frente. Ela fala da história de herança, de testamento, o que existiu, o que não existiu. Ela explica muitas coisas que fazem parte, não é, de tudo aquilo que vocês ficaram questionando, nós aqui também no nosso programa, do que estava rolando nessa história, que era para ser só uma história de amor, que ia terminar num casamento, ia terminar felizes para sempre, mas infelizmente terminou com a morte do Marcelo Rezende e a Lu ficar na situação em que ela ficou, exatamente por todo um conflito que existia por trás em relação à família. Um conflito que foi negado oficialmente, mas que hoje, né, através de uma manifestação de um dos filhos, ficou claro que sempre existiu. Por mais que ele tivesse dito na televisão que não, tudo bem, imagina, que isso, nada. Hoje a máscara caiu. A máscara caiu e vocês viram já tiveram a ideia do que rolava por trás. Nós vamos falar dessa história do filho ter dito que a Luciana, vocês vão ver a resposta dela, que a Luciana comprou um celular de R$5.000 usando o cartão de crédito do Marcelo Rezende enquanto ele estava em coma. Isso tem uma resposta. Apesar de já ser uma coisa em que a máscara cai nessa própria manifestação da pessoa, né, dizendo, e você acha isso, aquilo, mostrando que existia sim essa guerra por trás, né, e não foi motivada por ela, existe a resposta dela que vocês vão saber. E fora isso, gente, mesmo que hoje não tivesse acontecido isso, nessa parte final da entrevista, eu acho que dá para dissipar muitas dúvidas. E outra, todo mundo fica falando assim, olha, vocês vão ver o que ela fala em relação a isso. Ela ficou porque ela queria grana, porque realmente é o que interessava, ela vai lutar por uma herança, não é? Essa coisa toda, casa, carro, isso tudo, ela fala disso também. Mas vou falar uma coisa para vocês, as pessoas dizem, não adianta porque ela não tem direito nenhum. Ela não ficou 2 anos com ele morando debaixo do mesmo teto, não caracteriza união estável, né? Eles estavam com 1 ano e pouco, 1 ano, parece que 9 meses de namoro, essa coisa toda. Ela ficou 5 meses só com ele debaixo do mesmo teto. O que eu tenho para falar para vocês é que desde que tudo isso começou a ir ao ar ontem, e a repercussão é simplesmente imensa, de todos os setores que vocês possam imaginar, vários advogados me procuraram o nosso programa e esclareceram uma coisa que a gente, claro, que nós somos leigos, nem paramos para pensar. Você fica, né, no que é o padrão da coisa. União estável, 2 anos, aquela coisa toda, não tem direito, essa história toda. Mas existe um direito que ela tem, que se ela quiser, o que eu duvido, se ela de repente, né, quiser brigar na justiça, ela pode e ela tem o que receber nessa história. Então isso eu vou deixar mais para o final e aí eu conto para vocês direitinho, tá? E tem uma outra questão também que a gente vai levantar, provavelmente vai mostrar para vocês mais uma prova do que a Luciana estava dizendo. Então, vamos colocar tudo isso, colocar o fim da reportagem, porque muita gente começou a fazer muitos comentários sem, né, ter visto a entrevista totalmente, às vezes muitas questões que foram colocadas no Instagram ou acusações que foram feitas não seriam feitas se a pessoa tivesse assistido até o fim. Infelizmente, como eu falei, não deu para ser ontem, mas hoje vocês veem a parte final, porque eu acho que tá... Mesmo assim, eu voltei todos os dias no hospital com ele inconsciente. O Geraldo não quis mais voltar. Eu voltava de madrugada, na quinta eu voltei com bate. O Luiz Bate foi, né? Com vocês conseguiram entrar? Conseguiram ver? Eu
eu entrei, porque o pessoal da noite era... Eu não sei se já... Aí, né? Eu já não sei mais se eu era liberada, ou se já... Eu sei que à noite eu conseguia. E eu falei pro Bate, ele estava online, ele me chamou e eu falei, eu tô indo para lá agora. Ele falou, eu vou com você. E aí o motorista do Geraldo me levou, acompanhada, né, da assessora, porque eu não andava sem uma pessoa comigo. Sim, ali, claro. perto. Para se defender, né? Sim. E eu e o Bate, aí falaram pro Bate que ele não podia entrar, né, que ele tinha que ficar de fora. Ele não conseguiu entrar? Não, mas aí ele entrou comigo. Falei, vem, meu amigo. Aí o Bate falava que o coração dele ficava batendo quando eu falava alguma coisa com ele, né? Batia mais forte. Nessa fase, era só o coração batendo mesmo? Já tinha acontecido a falência dos órgãos? Já? Era só o coração dele batendo. Era só o coração mesmo? Ele não foi entubado, ele ficou só com um negocinho assim para respirar. Né? E era só ele lutando para viver. Isso na quinta. Na sexta, eu voltei de madrugada. O Geraldo não ia mais. Na sexta, eu voltei de madrugada com a assessora dele de novo. Só me despedi dele, dei um beijo nele, falei para ele em paz, que eu estava em paz, que estava tudo bem, para ele descansar, que ele foi um guerreiro, que chega de sofrimento, né? Fiquei lá falando com ele. E aí eu não vi mais ele. Você não viu mais ele. Quando é que você soube que o coração tinha parado de bater, que ele tinha morrido? Sábado, Geraldo perguntou para mim se eu queria ir no hospital de manhã. Eu falei que eu não queria, porque eu não tinha dormido absolutamente nada. Nós acordamos até um pouco mais tarde, todos da casa. E nós fomos almoçar. E depois o Geraldo, ele visita uma senhora há muitos anos. E ele falou, Lu, eu vou te levar num lugar para você ver uma história de vida. Uma senhora que vive na cama há muitos anos. E aí eu falei para a assistente do Geraldo, amiga, manda uma mensagem, porque tinha uma pessoa que ficava responsável por isso, eu não sei bem como é o nome que se dá, mas ela perguntou, que eu disse que eu estava querendo ir lá, isso era 6 horas, 6 e pouco, por aí. E ela mandou a mensagem do sábado. Porque eu falei, eu não tenho uma sensação boa, alguma coisa. Ela falou, eu sabia que eu também não. Aí ela mandou essa mensagem e não vinha resposta. Aí quando ela falou assim, a Luciana tá indo para aí, aí a pessoa falou assim, tá muito tumulto aqui, eu preciso falar com o filho dele para saber se podia ir ou não. Isso tá registrado no WhatsApp. Sim. E passou um pouco, aí nada de responder, eu liguei para o filho dele e ele não atendeu. Aí depois ele me mandou uma mensagem assim no meu WhatsApp. Lu, ele faleceu. Eram 19h08. O Geraldo recebeu um telefonema junto comigo. Assim, eu não recebi um telefone, eu recebi um WhatsApp. Ele me viu chorando e ele estava no telefone. Não sei quem ligou para ele, quem avisou ele. Ele soube junto comigo. Um clima que não estava bom, não estava me sentindo. Foi nesse momento que você fez aquela foto de mãos dadas com ele? Não, aquela foto não. Aquela foto foi onde a gente estava morando. Ele estava... Porque falaram que aquela foto ele já estava morto, que você estava de mãos dadas com ele. Eu fiquei impressionada com a foto, já não conseguia olhar mais. Não, porque ele ficou muito roxinho. Não era isso, né? Você pôs como despedida, mas não era. Porque aquela imagem, para mim, tem muita força. Com certeza. É bom saber que não era isso, na verdade. Não foi? Certo. E aí, eu fui lá, me despedi dele, fui embora para casa do Geraldo. E ele falou pra mim... Não, aí nós acordamos no domingo. E eu falei pra ele... Todo mundo na casa acordou. Aí a assessora dele bateu na minha porta e falou... Lu,
a gente vai ter que apressar, porque parece que o velório dele ia ser terminar às 15 horas. Às 3 horas da tarde. Uhum. E a gente achava que era às 17, não sei. Eu falei que eu não queria ir. Você não queria mesmo? Para não encontrar a família? Eu não queria ir. Você já tinha feito sua despedida? Já. Mas aí, meu amigo, porque eu acho que o coração de todo mundo um dia tem uma resposta. Eu fiz o melhor que eu pude para o pai dele. Mas você não se sentiu atingida? Porque o que o público se solidarizou muito com você, e a gente viu uma reação de indignação nas redes sociais, foi aquela história: meu pai namorava muito, gostava muito de mulher, mas sempre quis uma mulher por perto como mãe. Aquilo ali todo mundo achou e sentiu, e eu também não acho que nós estivéssemos errados, que aquilo foi para te desqualificar, tirar a sua importância da vida, da importância que você realmente teve na vida do Marcelo. Atingiu seu coração isso? Não, porque eles não sabem de nada. O pai não conversava muito essas coisas com ele. Ia ser duro se eu visse isso do Geraldo, pessoas que estão bem próximas a ele, mas não. Do fundo do meu coração, não. E as fotos no Instagram? Tiraram, não tiraram? Você ficou com medo que invadissem o seu Instagram e tirassem as declarações de amor que ele sempre deixava lá para você? Como é que foi lidar com isso? Essa história do Instagram, na verdade, não apagaram nenhuma foto nossa do Instagram, não. Porque dele, não? Dele, não. Quantas fotos tinham Eram lá, duas. E só ficou uma? Tem duas. Existem Tem uma duas. Em março, que tô eu, César Filho, acho que tá aí também. Tá, a gente mostra. Que ele fez brincadeira, que era o casamento do Bate com a Fabíola, noivado, né? Foi Mas, noivado. na verdade, era o aniversário do Bate, ele fez uma coisa ali para comemorar. E tinham só essas duas, porque desde quando ele ficou doente, ele movimentava mais o meu Instagram. Então, no meu Instagram é onde tem mais informação de foto. Esse você conseguiu proteger? Está protegido. Graças a Deus, né? Está protegido. Está bem protegido. E assim, então eles não apagaram nada. Mas eu via que tinha 51 pessoas que ele seguia, hoje acho que tem 20 e pouco, eu escutei até falar isso no programa. Não sei se estão mexendo, mas também não cabe mais a mim isso. Você não entrou mais no Instagram dele? Não, ele está só com o seu mesmo, né? Está desempregada e está em depressão, que foi outra notícia que foi falada. Sim, agora que eu estou desempregada. Eu ainda realmente confesso a você que depois quando você sai daquele turbilhão que você tá, né, a sua cabeça, eu não tô legal, eu tô tomando realmente antidepressivo para eu poder me manter forte, porque eu tenho que continuar. Eu vou entrar num curso agora na segunda-feira, que é essa parte de coloração de cabelo que eu gosto. Você vai retomar. Vou, porque esse curso eu estava fazendo quando eu estava com ele. Entendi. Ele pediu para que eu parasse. E aí eu vou voltar e a minha filha vai fazer aniversário agora em outubro, que é uma coisa que ele falou que ele ia fazer uma festinha para ela. E ela pediu para ele aquele cachorrinho Lulu, Pomerânia. O Lulu da Pomerânia. Ele falou que ia dar para ela. Eu vou recomeçar, eu não tenho medo de recomeçar. Não é fácil recomeçar. Às vezes a minha mãe olha para mim e eu vejo que ela deve ter os pensamentos dela, né? A minha filha chora muito, pergunta muito pelo tio. A ficha caiu totalmente? Ainda não, né? Você fala nele no presente ainda, o tempo todo. Você não consegue falar nele no passado. Não, porque ele achava que ele ia ficar curado. Domingo não foi fácil para mim. Eu fiquei muito tempo no telefone com o Geraldo. Estava no Rio, né? E eu falei, amigo, a sensação é que eu não vou aguentar. Eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para frente, se eu vou para trás. Então, assim, isso que você me falou de falarem que eu era... Falarem não, que o filho disse que precisava de uma mãe e tal.
eu não me importo com a opinião. Se fosse meu pai, eu iria falar pro resto da vida, muito obrigada por tudo que você fez pro meu pai. Sou eu, meu pensamento, é o meu coração. Cada um tem o seu. E torna a repetir. Eu não herdei nada, eu nunca pedi nada, não vou pedir. Ele fazia planos comigo e agora eu tenho que arrumar um jeito para eu seguir. Não tenho medo do que possa acontecer, mas eu ainda estou um pouco meia sem ainda saber realmente de fato o que eu vou fazer, a festa que ele prometeu para minha filha, o presente que ele prometeu. A minha filha estava com muita ligação a ele, né? Antes dele falecer, ela estava lá. Teve o feriado 7 de setembro. Sim, ela passou com vocês também. Ela ficou lá com a gente, ela e minha mãe, inclusive. Eles entrarem de mãos dadas, dos filhos não terem se aproximado, só se aproximou no final, quando viu você conversando com a Cíntia, porque eles não queriam que você desse nenhum tipo de entrevista. Eu recebi uma mensagem no nesse mês, não, no dia seguinte, né? No domingo. Falaram que estava assistindo o seu programa e que se eu desse algum tipo de entrevista, que ele ia acionar o advogado dele. Uma mensagem de pressão mesmo, Sim. de ameaça. Se der uma entrevista vai ser processada, é assim que a gente pode traduzir. Quer dizer, eles puderam dar entrevista, já tinham gravado, inclusive. Sim. Mas vendo a gente falar que se você der, quer dizer, você não pode falar, a versão oficial deles é que teria que predominar. Eu falei, né, porque nisso tudo, Sônia, muitas pessoas viram, né, quem é fã mesmo, as pessoas perceberam, né, o que eu fui, o que eu representei. Eu, na verdade, não estou querendo nada, eu não pedi nada, eu não estou pleiteando nada, eu queria que ele estivesse aqui. Essa é a grande verdade. Claro. E se ele estivesse aqui... Você não quer um tostão, é isso? Eu não quero nada. O que eu fiz por amor, eu faria tudo novamente. Porque se ele estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo comigo. Você pode ter certeza do que eu estou falando para você. Eu tenho certeza do que você está falando. Nada, nenhuma vírgula fora do lugar. Então, ele mesmo falava para mim, você tem que aprender, que ele fala que eu tenho uma voz muito doce, que eu tenho que aprender a me defender mais, me impor mais. Ele sempre falava isso para mim. Porque eu sou anti-confusão, anti-briga, eu não... Então, eu quero que fique bem claro assim, as pessoas ficaram... Porque ela ganhou 2 milhões, porque o carro ficou para ela, não ficou nada para mim. E eu nunca pedi nada. Era a informação que a gente tinha, não que existisse um testamento, isso foi bem esclarecido aqui. Mas que houve a compra de 2 carros que ficaram no seu nome, que ele quis fazer isso, não. Eu não sei de nada. Talvez saiba ainda, viu? Eu não sei. Também não te interessa. Não. Eu, na verdade, Sônia, o que eu fiz, eu faria tudo novamente. E Deus quis assim, né? Levar ele, mas eu e ele, nós vamos estar sempre juntos. Com certeza. Então, hoje eu vou recomeçar, né? Eu não tenho medo de trabalhar, eu não abandonei minha filha, como muitas pessoas falam, gostam de criticar, sem saber. Minha filha estava o tempo todo presente. Eu tinha um emprego, eu larguei para poder ficar cuidando dele, a pedido dele. Então, eu não vou brigar com ninguém, eu não quero nada. Sabe, hipocrisia de alguém me atacar dizendo, apareceu na vida dele quando ele estava doente. Tira. Tira. Tem várias coisas que comprovam quando eu apareci na vida do Marcelo antes dele estar doente. Ele estando doente, 2016, sabe? Então, assim... Tem Instagram que vocês já curtiram foto? Tem muitas coisas. Então, assim, eu desejo que os filhos dele sejam felizes. Não desejo, não tenho... no meu coração não tem raiva, não tem mágoa, não tem ódio. Essas são as fotos que curtiram. Comentava também.
Tava. Tem as datas e tudo. Então, ele fez um vídeo, inclusive, de aniversário para minha filha. Isso foi no Natal de 2016. Que bonito. E esse foi um vídeo que o Marcelo, ele não dava parabéns para ninguém. Porque ele estava falando de crime, falando de coisa pesada. Claro. E ali, ele interrompeu para desejar feliz aniversário para minha filha. Vamos ouvir? Sim, Pode vamos. ouvir? Então vamos lá, coloca. E deixa eu dizer só uma coisa. Que eu queria para dar uma amenizada, porque o negócio hoje aqui começou pesado. Robertinho. Quando não sei se você estava nesse programa, que eu botei um Hulk dançando, rebolando ali, cantando hoje é sexta-feira, e o Hulk dançava. E eu queria dizer o seguinte. Isso vocês estão assistindo em casa, hein? Eu estava assistindo onde eu estava trabalhando. De Janeiro, a Giovana, e a Giovana que me manda, e ela que me mandou. E ela disse, ô tio, eu vou fazer aniversário, 10 anos, manda um beijo pra mim. E ela manda umas coisinhas de vez em quando pra mim, então, Ela sou eu. mandei o beijo, Giovana, feliz aniversário. Capricha aí que com 10 anos, bota pra quebrar. Beijo. Ah, que lindo, né? Me fala uma coisa, naquela entrevista que você ficou sabendo ou assistiu, o que mais te magoou? Como eu falei pra você, eu não guardo remorso. Não guardo coisa ruim no meu coração. Porque mas o público... Fala, desculpa. Mas desde quando ele foi internado até a morte dele, foram os piores momentos para mim. Eu não vou falar de ninguém. Subiu e falou, ó, a gente não veio até aqui? Você não passou por cima de tudo isso todos esses dias? Vamos sim. Vamos entrar juntos. Vamos fazer a nossa parte com ele. E vamos sair de cabeça erguida. Aquela imagem ninguém esquece. Essa imagem ninguém esquece. Vocês entrando juntos de mãos dadas e fizeram por ele mesmo. E era um direito seu estar ali, com toda certeza, dos dois, na verdade, né? Essa hora que você entrou, você sentiu algum clima hostil? Não tinha ninguém perto, né? As imagens ali mostram o Geraldo passando a mão na cabeça, preocupado. A gente estava muito tenso aí, porque não foi fácil entrar ali. Eu imagino, um deu força para o outro, na foi verdade. Né? Muito difícil. Mas ele fala para mim, tem uma hora que ele fala para mim, dá para ver perto do caixão onde Marcelo estava. A gente está aqui por ele. É verdade. A gente está aqui por ele. Ele falou isso 2 vezes para mim, verdade. Mostra nitidamente ele falando comigo, quando a gente está parado. A gente vai ver. E eu falei sim. Só respondi isso para ele. Essas são as pessoas que estavam me acompanhando o tempo todo. Sim. Aí uma hora ele falando para mim, ó, lá, a gente está aqui por ele. Ele falou isso 2 vezes. Aí depois que os filhos começam a chegar próximo. Mas nem se falaram? Não, eu... Até depois no velório, depois quando a Cíntia veio falar comigo... Sim, né? É verdade, você conversou com ela. Falaram que me viram dando entrevista. Depois o filho dele, o Diego, veio falar comigo no final. Ele perguntou, e aí? Daí eu falei, e o quê? Ele achou que você deu uma entrevista e ficou preocupado. Eu estava tão coisa que as pessoas é que falam para mim. Porque eu não enxerguei ninguém. Se você perguntar para mim se eu vi alguém, eu não vi. Eu não enxergava ninguém. A minha vontade era de entrar ali, fazer o que tinha que fazer e ir embora. Eu não queria mais ficar ali. Olhar para ele pela última vez, fazer sua oração. Porque tudo que eu tive que fazer, eu e o próprio Geraldo, nós fizemos. Então... Ele falou só isso comigo rapidamente. E aí o Geraldo viu que eu estava, ele chegou rapidinho, vamos embora. E vocês resolveram não ir ao cemitério, não assistir o sepultamento. Também não tinha clima para isso. Não.
ele não quis, eu também não quis. Porque aí já estava um sofrimento que tanto estava para ele e para mim. Exatamente, para quê? Sabe? Então, eu acho que a gente se poupou. A despedida definitiva foi nesse momento, realmente, que um aparece abraçado no outro, um apoiando o outro. João também foi, né? Foi. E tem duas coisas aí que eu achava importantes, Luciana, a gente esclarecer. Porque o que a gente tinha é que vocês não foram avisados da morte dele. Que vocês souberam pela televisão, souberam pela Rede Record de televisão. O que você está falando é diferente. E o filho, o Diego, disse na entrevista que ele foi quem te avisou. Aí você falou que ele avisou, mas existe também o problema do horário, porque o que os jornalistas sabiam é que, na verdade, a nota oficial do hospital dizia que ele morreu 17 e alguma coisa, 45. Não me lembro. Mas os jornalistas já tinham a informação da morte dele, tendo sido às 3 da tarde do sábado. Então, o que aconteceu? Ele morreu às 3, a notícia só foi veiculada às 5, e aí o filho te ligou a que horas? E como é que você soube, na verdade? De fato foi pelo filho ou foi pela televisão? Não, de fato foi que a gente estava mandando um WhatsApp para essa pessoa que estava responsável, não sei se era por visita, né? Sim. E está registrado em WhatsApp. Que disse que eu queria ir lá ver ele. Isso devia ser umas 5 e poucas, 6 horas da tarde. Ele já estava morto, eu não sabia. Você não foi avisada. Você acha que você foi avisada só quando souberam que você estava indo para lá, querendo saber o que aconteceu, é isso? Sim. Entendi. Que eu tenho aí a mensagem. Foi pro forma, só foi tenho a mensagem no meu WhatsApp às 19h08. Lu, ele faleceu. E isso já tinha ocorrido há muito mais tempo. Seja pela informação da imprensa, às 3 da tarde, seja pelo boletim oficial, né? O boletim do hospital, 17 e pouco. Sim. Isso você já procurando notícia, já querendo saber, e as pessoas te enrolando. Você se sentiu enrolada? Não, olha o boletim. Aí, né? Aí diz qual horário, na verdade? 17h45. Exatamente. E quando falaram, né, quando a assessora ou você mesma disse que estamos indo para aí dali a pouquinho passaram o WhatsApp avisando. Aí foi o filho dele me dizendo que ele havia falecido. Foi assim que realmente aconteceu. Tá. Então era isso e que mais que eu queria esclarecer. Não a história do velório, sim, né, de você